Boa noite, Bauru Pod. Tudo bem com vocês, turminha? Mais uma semana agradável, com gente bonita. Hoje a gente tem até alguma coisa diferente, né? Os cachorros bonitos. Vamos saber um pouquinho da história do Edgar, do que ele faz com os seus cães, como ele deixa os cães nesse formato, como ele deixa lindos os seus cachorros. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da sua história, do seu espaço, de todo esse movimento canino aí. Trouxe a minha irmã também, que é apaixonada por cães, que também tem cães e cuida. Então a gente está com um grupo seleto aqui de pessoas apaixonadas por cães. E Edgar, muito obrigado Eu que agradeço o convite. pelo espaço, para você vir aqui contar um pouquinho da sua história. Queria que você contasse dessa paixão que virou profissão, como que iniciou isso, da onde você tirou essa parte dos cães, das raças, qual o porquê da raça, porquê dessa escolha. Conta um pouquinho para nós dessa história Vou aí. contar para vocês. Primeiramente, obrigado do convite de vocês e falar da minha paixão que acabou virando uma profissão, né? Obviamente, quando a gente fala de criação, existe uma responsabilidade muito grande do que se trata de vidas, né? Sim. E aí a gente sempre tem essa preocupação de, de tê-los, né? Mas assim, antes de qualquer coisa, né? Antes de ser uma profissão, é a questão da responsabilidade de ter realmente um amor pela criação, né? Sim. Isso eu acho que é uma coisa fundamental quando se trata de vida. Sim. E deu-se início a um pet que eu peguei, né? Que é o Nikon, ele recebeu o nome inclusive de máquina fotográfica por causa da minha empresa de fotografia. Sim. E esse cachorro, então, ele deu início a essa paixão pela criação de cães. Obviamente que a gente vem de uma família muito simples, onde criar animais em casa, na época, já era uma coisa que vinha desde muito antes, né? E isso é uma coisa que a gente... Continua? Essa paixão vinha desde muito antes, né? Já da família, da própria família. Sim. E aí a gente dá continuidade a isso, né? Mesmo depois do falecimento do meu pai, que adorava animais. E isso vem intensificar um pouco mais ainda na minha adolescência, né? Quando eu tenho a criação de gado. E, infelizmente, por questões de saúde, eu tive que parar com a criação de gado, né? Por causa do meu irmão, que teve um câncer e que acabou impedindo aí a condição da gente permanecer com a criação de gado. Sim. E aí veio o meu pet, né? E aí veio a ideia, né, de preencher essa lacuna que ficou, que era a condição da criação. E aí foi a questão da escolha do meu primeiro pet. E eu percebi que as pessoas elogiavam muito, né, o pet por onde eu andava, né, esse cãozinho que eu tinha da minha companhia. E eu percebi que isso poderia virar, então, uma profissão, né? Eu não diria um negócio porque eu acho que é um pouco pejorativo quando se fala de animal, né? Eu acho que a gente leva muito em consideração a condição da vida, né? E isso não é simplesmente um objeto, né? A gente está falando de uma vida. Sim. E aí então a gente passou a pegar, eu peguei o meu primeiro pet, fiz uma pesquisa a respeito do mercado, né? Porque na verdade quando a gente pensa em iniciar a criação, obviamente a gente tem que pensar a questão de custos, né? E do ambiente que eu precisaria para esses animais, para que eu pudesse então dar uma condição e uma qualidade de vida para eles. E aí então veio a primeira criação minha, que foi Spitz alemão, né? Que é uma raça originária de uma região da Pomerânia, é uma região da Alemanha. Sim. Então, foi os meus primeiros exemplares que eu tive. E depois, então, eu passo a fazer uma pesquisa, né, e acabo conhecendo a raça aí, Cavalier King. E acabei me apaixonando, então, pela raça. E já fazem 5 anos que eu já estou com a raça. E ela é fantástica, realmente uma raça que está me trazendo muita alegria, né? São lindos, realmente, Muito né? diferenciado, né? Isso é lindo. Muito, muito. Aham. E ela tem as suas características, né? Quando a gente fala de empreender no mundo pet, né? A gente tem que levar em consideração muitas coisas, né? Principalmente a questão da saúde animal, do bem-estar animal. Então, assim, tem uma série de situações que a gente tem que pensar antes de fazer.
né? Então, foi um trabalho de formiguinha, que eu digo, né? No sentido de que toda raça que você vai iniciar uma criação, você precisa conhecer o manejo dela, né? Identificar realmente as necessidades desse animal, né? O que ele gosta, para que você possa, então, iniciar uma criação. E eu sempre digo, né, que eles nos escolhem. Né? Então, não é toda raça que você vai lá e fala assim, olha, eu vou criar determinada raça. Né? Eu falo que eles acabam escolhendo a gente. Obviamente que você, quando vai fazer uma pesquisa sobre a raça, você vai fazendo algumas seleções de algumas coisas, por exemplo, um cachorro que late pouco, né? Um cachorro pequeno, e aí você vai selecionando algumas características daquilo que você gosta. E aí você acaba chegando em uma determinada raça, ou várias raças. E aí, então, você vai entendendo mais ou menos o perfil dela e que ela case com o perfil de vida que você tem. Né? O estilo de vida que você tem. E o Cavalier é fantástico. No caso do Cavalier, Edgar, assim, como primeiro teve o contato com o animal e depois teve a paixão? Ou primeiro você estudou o animal e depois buscou esse animal? Sempre que a gente vai Como fazer foi? uma criação, né, e isso veio uma experiência, porque a questão de criar o Spitz alemão, por exemplo, foi uma coisa assim, bem difícil no Brasil, porque você acaba procurando exemplares e aqui no Brasil é muito difícil. Olha, que lindo. É muito difícil você conseguir exemplares bons, né? E aí você tem que levar em consideração o criador, da onde você vai buscar, né? As questões de saúde do animal, né? Então, assim, tem várias situações que tem que ser pesquisada. O temperamento do animal, porque embora seja da mesma raça, ela pode ter, às vezes, derivações aí de questões temperamentais. E até isso tem que ser levado em consideração, né? A questão do próprio manejo, né? De como que é esse animal, então, assim, o que ele necessita. Né? Pensando, por exemplo, num Cavalier, ele é um cachorro extremamente dependente da pessoa. Né? Então, assim, é diferente um Spitz, que ele é um pouco mais independente. Né? Mas o Cavalier não. Ele é extremamente independente, ele gosta de estar o tempo todo perto do seu dono. E eu diria que o Cavalier tem uma característica, né? Ele é um cachorro de contato de pele. Né? Ele não é um cachorro que ele se contenta em ficar ali pertinho. Ele quer estar perto do dono Encostar, ao ponto de né? encostar. Sentir, é uma coisa né? de pele mesmo, é de sentir. Nossa, muito legal. É isso. Companheirinho mesmo. Muito companheiro, muito companheiro. Então você chegou a ter o contato com ele mesmo estudando, você já teve o contato e aí isso Na verdade, trouxe assim, a raça, ela é uma raça pouco disseminada ainda no Brasil, Sim. né? Ainda assim, faz 20 anos que, vamos dizer assim, que a raça, ela está no Brasil, né? E ela foi disseminada mesmo, assim, com maior intensidade de uns 5 anos para cá. Então, por exemplo, vamos ver aqui por Bauru, eu creio que aí deva ter uma ou duas pessoas que têm Cavalier, no máximo, tá? E você tá há quanto tempo com o Cavalier? Cavalier há 5 anos. 5 anos. 5 anos. Os clientes normalmente são clientes de São Paulo, Rio, né? Então, assim, até essa questão de ter um pet, né, um cachorro, é característico de algumas regiões, tá? Em algumas regiões do Brasil, a gente vê que as pessoas não são muito ligadas a ter um pet. Mas o paulistano, né, o carioca, a gente percebe que eles gostam muito. O pessoal do Rio Grande do Sul também, eu tenho bastante cães que vai para o Rio Grande do Sul. Então, varia muito de região para região. Né? E pessoas, hoje, assim, como eu acabei procurando cães de muito boa procedência genética, né, em termos de saúde animal, em termos de características, de pelagem. Então, assim, é um conjunto, né? O cachorro é um conjunto. E aí eu comecei a ter encomendas aí, Chile, Argentina, Itália, então assim, vários lugares. Nós estamos aí acertando a venda de cães, inclusive para a China, né? Que esse entrou em contato e a gente está aí fechando a questão do transporte, quem que vai fazer. Então assim, ele realmente vai para todo lugar. E no caso é feito algum tipo de exame para entregar o cão para a pessoa que compra ou não? Na verdade, assim, um canil responsável hoje, né, principalmente se tratando de uma raça do Cavalier King, eles têm exame de DNA, tá, que é feito para algumas doenças características da raça. É feito também exame cardiológico anual, tá, porque eles podem ter aí uma condição da degeneração de válvula mitral, que é característico da raça. E problemas patelares, né, que é também característico da raça. Então, algumas doenças são assistidas, né, que aí você vai vendo ao longo da sua criação se ela apresenta, e outras através de exames. Quando se trata de um filhote, a gente encaminha ele
com exames dos pais, né, eventualmente, e também o exame do filhote, né? Exames mínimos, aí, exames de sangue, exame de hemograma, exames de fezes. Então, assim, para que a pessoa que receba o animal esteja recebendo ele com saúde, né? Respaldado, né? Respaldado com uma boa condição de saúde. É mínimo, né? Eu acho que para a gente fazer uma entrega de um filhote. Isso é muito interessante. E assim, a demanda, essa procura, vocês chegam a conhecer a pessoa, se realmente ela Na tem verdade, algum estudo assim, em cima disso aí? isso. Não? Como que É muito funciona, interessante isso, porque, assim, na verdade, eu sempre falo isso. A gente tem o cuidado de sempre escolher a pessoa para quem a gente vai vender. Exatamente. Né? É isso que eu Não é queria porque chegar. custa um cachorro tão caro que a gente vai vender ele, independente se a pessoa tem dinheiro ou não. Só por Não dinheiro, não é essa a questão, não é né? essa a questão. Então, assim, quando eu falo de uma criação responsável e uma paixão, então isso aqui ele tem que ser para mim uma coisa muito prazerosa, Sim. né? E uma coisa muito verdadeira. É. Então, normalmente a gente estabelece uma conversa, inclusive quando a gente manda mensagem, a gente pergunta para o cliente, né? Por que você gostaria de ter um cavalier, né? Por que você se interessou em ter um cavalier? E aí a pessoa vai falar se já teve contato com a raça, ou porque ela pesquisou, né? E aí a gente estabelece um contato, a qual a gente divide redes sociais para ver qual é a condição de vida da pessoa, se ela gosta de cachorro, se esse animal vai ter contato com pessoas idosas, crianças, adultos, qual é a finalidade que ela está adquirindo esse pet para esse ambiente, né? Porque às vezes ela tem até uma condição terapêutica, Sim, né? Principalmente o cavalier, né, que ele é essa calma toda, né? E também porque ele é um cão ativo também, quando ele acompanha muito o ritmo da casa, né, e do seu tutor. Então, se você tem uma vida um pouco mais agitada, ele vai acompanhar seu ritmo. Né? Se você tem uma vida mais tranquila, ele vai acompanhar o seu ritmo de vida mais tranquilo. Né? Então, isso que é muito interessante da raça. Né? É uma coisa característica. E ele tem relacionamento igualitário com todas as faixas etárias, qualquer idade. Qualquer idade. Tanto criança quanto idoso. Né? É uma raça que ela é muito tolerante, a gente fala a condição da dor. Então, mesmo que seja uma criança que vai puxar um pouco o pelo, né? Ter uma brincadeira com eles, eles vão ser muito mais tranquilos, porque é uma raça que ele pode até rosnar, mas ele nunca vai morder o indivíduo. Né? Ele não morde. Ele tem isso. Ele é muito tolerante, vamos dizer assim. É diferente de algumas raças, por exemplo, o Spitz que eu crio, que ele é um cachorro já um pouco mais arisco, mais esperto. Já late Isso, late mais. E esse daqui não. Ele é uma raça extremamente tranquila. Dócil, né? Muito dócil. Muito Dorme, dócil, né? A gente está vendo aí no seu colo. graça. Eles são muito tranquilos. E eles acompanham mesmo a condição do ritmo de vida de cada pessoa. Isso eu acho fantástico, porque assim, nesse período agora da pandemia, né? E falando aí da questão do empreendedor, né? Foi uma raça muito procurada, inclusive com filas de espera. Né? Eu não tinha cães para fornecer para os meus clientes nesse período, né? Porque as pessoas estavam em casa, necessitando aí de um companheiro, e é uma raça, né, que é super indicada, né, para quem quer uma companhia. Né? Porque é o que eu disse para vocês. Só que eu sempre falo isso, né? Se você quer um cachorro, principalmente uma raça cavalier, você tem que estar ciente de que é uma raça que ela necessita, né, a 24 horas de uma companhia. Né? Então, às vezes, a pessoa sai para trabalhar, mas a funcionária está em casa. Então, assim, é legal que ele sempre esteja acompanhado. Não que necessariamente ele não possa, né, ficar um período mais curto, mas ele sempre necessita de estar perto de pessoas. É dele isso, né, é esse contato físico mesmo. O Napoleão é um cachorro que eu trouxe da Alemanha, inclusive segunda-feira já está chegando mais uma, né, uma fêmea da Alemanha, qual estou muito feliz, porque para vocês entenderem um pouco a dinâmica de entender conseguir um cavaleiro no Brasil, um exemplar, é muito difícil, né? Não é fácil, é extremamente difícil conseguir, porque os criadores, eles são, eu não diria fechados, mas eles são bastante responsáveis, né, nesse sentido. Então, eles são criteriosos na hora de passar a sua linha de sangue, né, para um criador. Né? Não só na condição do controle, né, obviamente, das questões de saúde, na questão de expandir a raça de uma forma sem cuidado, mas assim, eles seguem uma série de critérios. O que eu acho, você criando depois, você passa a entender um pouco melhor isso. Isso que eu acho muito bacana. E aí eu tive que buscar fora.
né? Os meus cães, eles vieram da Alemanha, de um criador da Alemanha, aliás, um dos melhores criadores do mundo. Tentei na Inglaterra, né? Uma linha de sangue a qual eu também admirava muito, mas então não foi possível, né? Eles não liberaram para mim a linha de sangue deles. Por isso que eu falo para vocês que isso é uma coisa bem difícil. Bem Quando você já restrita está mesmo, na né? criação, é mais fácil, porque eles querem saber se você apresenta cães em pista, né? Se você estabelece uma condição do melhoramento genético, né? Sim. E aí com o Marcos, né, que é esse criador da Alemanha, foi onde eu consegui estabelecer essa conversa e iniciar a minha criação a partir da genética dele, né, da linha de sangue dele, Sim. que eu acho assim uma das melhores do mundo. Na verdade, quando você compra um filhote, né, você compra também as características e a identidade que você criou. Sim. Então, quando eu bati o olho, a primeira vez nos cães do Marcos, da Alemanha, eu falei, é esse jeito, é essa característica que eu quero de um Cavalier. Sim. Né? Porque pode haver algumas derivações e algumas diferenças entre criadores, porque eles acabam criando uma identidade de cada um. Sim. Né? Que eu falo que é essa pelagem, a textura de pelo, comprimento de focinho, crânio, uma série de situações que a gente, como criador, sabe e acaba identificando o que realmente a gente quer. E foi amor à primeira vista quando eu vi os cães dele. E aí, partindo daquela pergunta que você tinha falado, eu não tive contato com o cão, já porque no Brasil é mais difícil você estabelecer esse contato com a raça. Sim. Primeiro eu tive uma pesquisa muito aprofundada sobre a raça, e aí eu comecei a estabelecer os contatos com os criadores do Brasil. Tá. Não tive sucesso, então eu parti para o exterior para que eu pudesse, então, conseguir a raça. Né? Aqui no Brasil eu tive um criador, né, o qual eu tenho muito carinho por ele, que eu iniciei a raça através dele, que me forneceu exemplares. E então eu comecei também a importar, né, que aí é onde eu trouxe esses exemplares maravilhosos que têm agregado muito à minha criação. Sim. E hoje você tem quantos exemplares nessa raça? Hoje, o Cavaleiro, eu estou com 14 animais. Né? Então, assim, eu tenho 14 Cavaliers. Na verdade, eu não gosto de ter uma criação grande. Muito tá? grande, né? É o que eu falei para vocês. Isso, para mim, ele não se trata de um negócio somente. Né? Eu vou falar somente porque seria hipocrisia a gente não também dizer falar que não... que se eu estabeleço uma condição de comércio deles, então ele não deixa de ser um negócio. Sim. Mas, acima de tudo, a condição de que eu possa saber o nome deles, de saber qual a condição que eles se apresentam, de ter esse contato físico diário com eles, né, de ter pessoas que possam tomar conta deles na minha ausência, né, responsáveis, né, que aí a gente até tem a questão de monitoramento, né, para estar acompanhando todo momento todos os cuidados dos meus cães. Né? Então, assim, isso é muito rigoroso e muito rígido em relação aos cuidados dele. Rações de boa qualidade, né, uma ração de boa qualidade, todas as vacinas que eles necessitam. Então, assim, pensar realmente em todas as condições. Um local que estabeleça para ele uma condição e uma qualidade de vida. Então, pensando em tudo isso. É uma série de situações que abrange. Por isso que eu sempre falo, estabelecer uma criação, né, ela não pode ser primeiro negócio, ela primeiro tem que ser uma paixão. Primeiro então, para mim, senão... como vem todo o meu histórico aí de criar, né, animais, embora sejam bem diferentes e em momentos diferentes da minha vida, mas a paixão que se estabelece por um animal, ela tem que ser desde criança. Né? Ela não é uma coisa que você começa tardiamente. Você tem que ter realmente amor. E eu falo para vocês que é uma entrega. Né? Criar é uma entrega. A gente se privar, né, de muitas coisas, de viagens, de saídas. Então a gente eu acabo estabelecendo uma vida muito voltada para eles, né? Eu falo que é uma dependência total, né? Alimentação, os cuidados com eles, então eu acho que isso está acima de qualquer coisa. Sim. E Edgar, assim, a reposição, você mantém mais ou menos em torno desse mesmo número? Quando você faz alguma venda, você já coloca num lugar outro? Não? Muito boa pergunta.
Então é assim, ó, que funciona, né? Normalmente a gente fala de melhoramento genético, né? Todas as vezes que a gente cria uma raça. Sim. Então a gente vai fazendo uma seleção no canil, né? Dos cães para pista, que a gente chama de cães para show. Sim. E a gente vai fazendo a separação desses cães e eles vão ficando para a criação, para que eles possam ser aí futuros padreadores e futuras matrizes, né? Sim. Só que antes disso ele tem que estabelecer toda uma exposição, uma avaliação de juízes, né, para que ele possa estabelecer títulos, para que então você possa aí colocar eles numa criação. Então a gente faz essa seleção genética, né, que seria aí as características que a gente criou. E tem os cães para pet, às vezes tem alguma coisinha que no cachorro ele não pode ir para pista, né? Ele não pode ser um cachorro que pode ser encaminhado para show. Tá. E aí esse cão ele é destinado para pet, né, que a gente fala. Às vezes um comprimento de dorso, algumas coisas que muda na característica que ela não possa ser bem avaliada por um juiz em pista. E aí esse cachorro vai para pet. E outros que a gente vai fazendo a seleção, porque a gente está pensando numa raça cada vez melhor. Né? Então, assim, não só na condição de saúde, mas também na sua condição das suas características. Né? Um crânio bem feito, né? Uma pelagem bonita, um focinho com um equilíbrio em relação ao crânio. Então, são várias coisas. Sim. E é isso aqui que vocês estão vendo, que não tem como a gente não se apaixonar, Não tem. porque é extremamente dócil e amoroso com a gente. Né? Eu falo que chegar do meu trabalho, né? Porque existe também uma questão muito responsável por parte da gente, de você ter um outro trabalho, né? E ainda estabelecer a questão de ser criador. Né? Então, assim, realmente você tem que se virar e dar conta de fazer tudo isso. E, Edgar, mais uma pergunta que vai despertando as curiosidades Sim. aqui, né? Esse que é para show, que é para pista, é você que faz esse movimento? Não? É uma outra pessoa? Como que funciona essa parte aí? Na verdade, a gente tem o Handler, o Marlon e o André, né, que eles são de São Paulo, eles que são responsáveis pela apresentação dos meus cães. Óbvio que tem inúmeros profissionais nessa área. Sim. Tá? São eles que ficam com os meus cães nesse período, tá, de apresentação, onde ele vai fazer o treinamento desses cães, o adestramento dele para fazer a apresentação em pista. Sim. Tá? E eles que apresentam esses cães. Então, tem aí os shows, né, que a gente chama. Sim. E cada hora em um lugar, né? O Napoleão, por exemplo, se apresentou em Minas, São Paulo, Rio graça. de Janeiro. Né? Ganhou titulação aí de grande campeão brasileiro. Nossa, nós estamos falando com campeão brasileiro aqui, meu. Ai, que lindo. Você viu? Já percebeu? Já até mudou a postura. Né? Né? Mudou a postura, já empinou. Então, tá legal. Tá aqui. Tá jóia. Tá jóia. Tá. Tá. Ó, ele já percebeu. Já percebeu. Já mudou Que ele é a postura, campeão, ele falou, já pode mudou a tirar postura. foto aqui que eu tô posto aqui. Ó, o príncipe. Tem perguntas aqui, Edgar. Pode fazer. Evelyn Avelino, fala um pouco sobre o que é linha de sangue. As linhas de sangue. As linhas de sangue que a gente fala, né, são os nomes dos canis, né, que são estabelecidos ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, Bonitos Companheiros. Né? Bonitos Companheiros é essa linha de sangue que ela vem da Alemanha, que é o proprietário Marcos. Então, a gente fala de linha de sangue quando você tem um nome estabelecido a partir de um criador. Né? Então, assim, eu sigo aquela linha de sangue, né? Aquela linha daquele criador, daquelas características. Canil Royal King, né? Que é o meu canil. Então, as pessoas vão falar, eu quero a linha de sangue do Canil Royal King. Né? Então, assim, Passa a ser uma a gente referência. passa... entender, né? Isso. É bacana isso. Então, a gente passa a estabelecer a questão da busca dessas linhas de sangue. Né? Então, no mundo, existem linhas de sangue de Cavalier, né? Que são muito importantes, tanto na sua condição de saúde, características, que a gente fica perseguindo a todo momento. Sim. Né? E quando a gente faz esses cruzamentos, né, não é simplesmente cruzar um cachorro bonito com outro cachorro bonito. Né? Você tem que levar em consideração a linha de sangue desse animal. Então, você vai fazer um estudo do pedigree desse cachorro para você estabelecer, então, o cruzamento desses animais. Porque a gente tem que pensar
tanto na questão da saúde, né, Sim. de você não colocar, de repente, tem uma experiência aqui em Bauru que, eu não vou citar nomes, obviamente, uma questão ética, mas sempre passava um senhor e falava assim para mim, você não quer cruzar o meu cachorro com das suas fêmeas, do seu canil? Então, assim, a gente sempre procura, né, fazer um trabalho direcionado. Sim. Então, a gente não faz o cruzamento de um cachorro bonito com outro cachorro bonito, né? Você tem que levar em consideração de que você não conhece a linha de sangue daquele animal, você não conhece a procedência genética dele e você não conhece as condições de saúde dele. Então, quando você vai fazer, né, o cruzamento de um animal, você tem que ter a responsabilidade de saber qual é o procedimento dele, né? A procedência dele, para você poder fazer, então, esse cruzamento. Por isso que a gente acaba seguindo aí um trabalho já estabelecido de 20 anos, que o Marcos tem na Alemanha, para que a gente pudesse, então, dar continuidade nisso. Né? Então, assim, ele confiou a linha de sangue dele, obviamente, para que nós pudéssemos aí estabelecer a criação no Brasil. E a gente, né, fica extremamente orgulhoso de poder ter, Com certeza, né, a linha de sangue dele, as características dos animais dele, que eu acho fantástico. Né? Então, até porque é vencedora, tem um case aí de sucesso, né? Tem muitas coisas envolvidas nessa além da situação. paixão, tem Isso. o propósito é a paixão, é cuidar dos animais, mas tem todo esse mérito que eles conseguem com cuidado, com zelo, com, né? Sim. Com essa troca. E Edgar, assim, ó, vamos tentar transformar isso agora no mundo corporativo. Eu sei que a essência maior é custar, criar, mas como você falou, isso gera custo, tem um resultado, e todo esse aparato vai transacionar valores, né? Sim. Se a gente adquirir um bem desse aqui, precioso, em valores, como que a gente traduz isso aí? Campeão! Traduzindo. Na verdade, assim, cães importados hoje, né, a gente tem uma grande dificuldade que são as questões de valores em relação à questão de impostos, né? Então, assim, a gente tem que pensar que a gente tem um profissional que vai buscar, eu não trago meus cães e nem transporto cães para os meus clientes na parte de baixo do avião, né? Então, assim, eles pegam e vai levar na bolsa junto deles, e os meus cães, para chegarem também de outros países, uma das minhas exigências é que eles venham trazidos por alguém. Né? Então, eu não gosto que os cães venham em caixas, em compartimentos fechados. Até porque o cavaleiro tem algumas características que eles não podem ser transportados em compartimentos embaixo, né? Por causa da pressurização do avião. Então, assim, é muito mais seguro, por ele ser um braquicefálico, tá? Que é uma característica dele, um focinho mais curto. Então, ele tem que vir com a pessoa dentro do avião. E vamos falar de valores, né? Um exemplar desse, com seus impostos, seu transporte, ele chega a R$100 mil, tá? O Napoleão, ele chegou a esse valor. Fêmeas aí, com seus impostos e transporte, em torno de 70. Isso vai variar muito de onde você quer e de qual criador você quer, tá? Há variações, por exemplo, se você pegar em determinados locais, às vezes tem um preço muito abaixo, mas às vezes você não consegue ter nem a linha de sangue, nem a saúde do animal e muito menos as características que você se apaixonou, né? Então, assim, tem essas questões. Os filhotes no Brasil, obviamente, eles não têm esse valor, né? Não é vendido por esse valor. Um filhote hoje no Brasil, creio que talvez uma das raças ainda mais caras, né? Tá em torno de 18 mil macho e 20 mil uma fêmea. Né? Ambos são entregues castrados, né? Pensando aí na condição da questão do controle, né, de cruzamentos indevidos. Então, se a gente não fizer essa castração, infelizmente, o brasileiro ele tem essa coisa muito comercial, né, vamos dizer assim, né, de pegar um animal e querer fazer cruzamento com outro, tentando a questão dos fins lucrativos. Né? Então, o único jeito da gente ter um controle sobre isso é a questão da castração. Entendi. Tá? Então, uma aquisição já vem no contrato? Na verdade, ele já está castrado. Ah, né? tá. Isso, ele já está castrado. Entendi. Né? Então, assim, ele vai ser entregue castrado. E então, nós não entregamos um cão sem castração.
né? Isso pensando na saúde animal, Sim, tá? sim, Em que sentido? Das pessoas não fazerem cruzamentos sem um controle. banalizar, Há algumas né? pessoas que fazem algumas críticas em relação a isso, achando que a gente supostamente tenha que querer podar a disseminação da raça para manter a condição de valores, né? Eu não diria isso porque, assim, eu não, é o que eu falei para vocês, isso antes de vir uma condição de negócio para mim, ela foi uma paixão, Sim, né? sim. Então, quando eu penso na raça, eu tenho que ter primeiro os cuidados com as suas condições de saúde, com as suas Sim, condições de cruzamentos que são feitos aí porque gostou do cachorro do outro e aquela coisa toda. Então, infelizmente, no Brasil, a gente gostaria muito que as pessoas tivessem esse cuidado. Na Europa, em alguns outros países, isso é um pouco mais intensificado, né? O controle disso. Né? Então, as pessoas, para ser um criador, ela passa por um processo de documentação e tudo mais, assim também é no Brasil, não vou dizer que não, mas as pessoas conseguem cruzar e, eventualmente, até tirar documentos, alguma coisa, sem um certo controle. Né? Então, a gente se cerca um pouco dessa situação. Sim. Tá? Até porque, assim, quantas cruzes, mais ou menos, uma cria sua vai ter? Boa pergunta, né? Eu estabeleço normalmente 3 crias para as minhas fêmeas. Tá. Então, elas aposentam muito cedo, tá? Eu não faço cruzamentos ao longo da vida delas, né? Então, assim, e a gente acaba fazendo um processo de doação, né? Quando a gente vê que tem uma pessoa muito responsável. Meus veterinários, às vezes, acabam adquirindo cães meus, né? Tem a Fernanda Guido, que tem uma adulta minha, eu aposentei ela com 3 anos, né? E ela ficou com um exemplar meu, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas você não fica com os seus cães? Eu tenho os que eu tenho dentro de casa, no caso do meu Napoleão, tenho outros, e tem os meus cães que eu prefiro, né, ao invés deles ficarem somente na condição da convivência com o grupo, mas que também ele estabeleça uma vida pet na companhia de alguém. Então, a gente faz uns 3 cruzamentos, né, durante a vida dela, dessa cadela, né, e depois a gente castra e a gente encaminha para um lar de adoção. Né? Só que um lar responsável, onde a gente conhece a pessoa, conhece a sua condição de vida, né? Porque o cachorro ele necessita também de uma condição financeira para poder mantê-lo. Embora eu sempre falo assim, cachorros são iguais, é o banho, é a vacina, né? Só que em idades mais tardias aí ele vai necessitar às vezes de um cuidado maior, né? E desprende de um pouco mais de uma questão orçamentária. Então é necessário que a pessoa tenha condições para poder cuidá-lo. Né? A gente pensa muito nisso. E então, normalmente elas aposentam em torno de 3 anos, 3 anos e meio, já está aposentado. Nós temos uma amiga aqui que ficou com o meu Damascus, né? Sim, Damascus. E o Damascus ele foi aposentado com seus 2 anos e meio, né? Então ele não mais ficou na nossa reprodução, né? Então, assim, é um cachorro que estava podendo viver uma vida pet, com carinho, lindo. tá lindo, né? Tá lindo, Tá bem Eu peludinho, acompanho, você acompanha, você sabe, né, que a gente Cuida muito. O macho, então, ele quantas... na verdade, o macho você não pode tem- até estender até não mais tem um tempo. tanto problema, né? Não tem tanto problema. A fêmea, normalmente, eu estabeleço Que 3 3, né? crias. E aí, então, a gente encaminha ela para doação, para que ela possa ter um lar pet, né? O lar pet, o que a gente fala? Ela dormir na cama, ela ter uma vida de atenção única. A gente está falando no cavaleiro, agora há pouco nós estávamos falando dessa questão do contato, né? Sim. Então, vamos pensar que eu tenho 14 cães, eu consigo estar o tempo inteiro abraçado com meus 14 cães? Obviamente que não, né? Então, assim, saber que ela vai poder ter um lugar onde ela vai ter exclusividade, onde ela vai ter carinho o tempo inteiro, para mim é um prazer imenso, né? É óbvio que eu tenho os meus que eu vou ficar até ficar velhinhos, né? Que é os que ficam mais próximos, eu digo, dentro de casa, no meu convívio. O Napoleão dorme na minha cama, né? Então, assim, não tem como você dispor de um cachorro que ele é muito próximo de você. A gente é munido de sentimento, por todos iguais, mas alguns mais próximos, porque compartilha, né, até da
da cama da gente. Sim, né? É Eu verdade. falo porque a gente também tem lá, né? Eu tenho um Shih Tzu também, ele dorme lá na cama com a gente. Isso. E assim, ele já convoca a gente a hora de Uhum. dormir, tudo, ele já vai dando E assim, sinal. uma coisa que eu queria deixar e colocar para vocês aqui que eu acho interessante é a questão que quando você tem poucos cães, você não precisa ter uma coisa em formato de canil, né? Isso Sim. me preocupa muito quando você fala uma coisa em formato de canil. Baias, né? Eu acho que fica uma coisa muito... embora aquilo seja feito, a estrutura seja feita para um controle de higiene e tudo mais, mas ainda eu gosto dos meus cachorros todos muito próximos um do outro, a hora de dormir, eles poderem dormir alinhados, que o cavaleiro gosta muito disso. Sim. Então, tirando um pouco daquela característica de colocar todo mundo na sua baia, Aham. né? E perder esse contato entre eles, né? Sim. Porque eu falo que eles gostam demais um do outro, eles Sim. gostam desse contato de pele. Então, é desse jeito que eu gosto de criar, né? Desse contato próximo um do outro. Eu acho que isso é muito humanizado. Entendeu? Muito humanizado. Mais E, perguntas? e realmente ele sente, né? Tem pergunta, Júcia? Vamos lá. Ó, aqui Vanessa Carimata. 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 Sou fã do Edgar, do trabalho dele lindo, dele dos cachorros. Aí tem o Carlos Henrique Marques, até ele, inclusive, ele trabalha comigo, ele e o Cage. Ah, tá. E agradece a Vanessa aí pra mim. Isso. Ela conhece, ela visita, né? Certo. Muitas vezes ela pega nossos cachorros juntos aí, sempre tá lá olhando. Ela é uma pessoa que eu falo assim que ela é extremamente protetora deles Isso é muito e legal. ela tá o tempo inteiro lá olhando, Sim. deixa eu ver, deixa eu né, Sim. acompanhar aí. Então assim, eu acho Muito importante muito esses importante. anjos aí, né? Esses anjos aí, esses dos guardiães mesmo, né? Aí o Carlos Henrique Marques está perguntando assim, Edgar, como podemos saber se o criador é honesto com relação ao animal? Se, por exemplo, os animaizinhos não são criados sobre maus tratos, se a raça é pura mesmo? Na verdade, assim, Acho que é é o que eu sempre falo, né? Quando você vai comprar um filhote, ou até mesmo uma condição de adoção, seja lá qual for, é importante você conhecer a procedência da onde que ele está vindo, né? Então, conhecer o canil, né? Eu sempre... É uma coisa que a gente acaba estabelecendo para algumas pessoas, porque abrir as portas de um canil, né? Abrir as portas da chácara ou da minha própria casa, é uma situação muito delicada hoje quando se trata por conta de roubos, né? A gente tem muitos problemas hoje em dia, até de Sim. quadrilhas que Sim. roubam cães em canis. Então a gente é muito cuidadoso em relação a isso. Só que sempre a gente estabelece um contato antes, né? Para que a gente possa mostrar aí as nossas matrizes, como elas são cuidadas, essa mamãe que está lá com os seus filhotes, como ela está sendo cuidada. Sim. Né? Então mostrar mesmo, né? De estabelecer isso. Eu tenho clientes que, até pegando um gancho dessa situação, que depois eu acabo de responder o que ele perguntou, Sim. eu tenho clientes que eles visitam desde a hora do nascimento, né? Do primeiro mês de nascimento, até o seu terceiro mês da sua entrega. Da entrega. E eu Quer acho isso acompanhar. fantástico. Sim. Aí eles falam assim, eu quero conhecer a mãe, quero conhecer o pai. Sim. E isso é muito bom, né? Eu acho que quando você estabelece esse contato com o Criador e essa confiança de poder dividir o mesmo espaço, deles ter a confiabilidade de que a mãe está bem cuidada, Sim. está bem nutrida, né? Está cuidando bem desses filhotes e de estabelecer esse carinho também, né? Porque a gente está falando de uma vida, né? É que, uma que troca colocou outros seres no mundo. Então, assim, Sim. é legal quando existe essa troca. Sim. Ele perguntou a questão das linhas de sangue, como Sim. confiar. Então, assim, o que a gente precisa de fato é pesquisar. Eu Sim. sempre falo isso. Sim. Procura procedência, pesquisa a vida a vida do profissional, né, vamos dizer assim, do criador, Sim. saber como que é estabelecida essa criação dentro do ambiente, fazer uma visita eventualmente se o local abre, né, estabelecido aí então uma confiança para que isso aconteça. Óbvio que a gente tem um controle sanitário, a gente não vai abrir as dependências de uma maternidade, né, ou de um berçário, mas a gente vai, por exemplo, mostrar a mãe, trazer uma mãe para ele poder pegar no colo, para poder Sim. ver. O filhote, às vezes, né, com condição de higiene, colocar aí, se paramentar para poder pegar um filhote, alguma coisa assim. Então, dá, né, fazendo a higiene da mão, todos os cuidados necessários. Então, dá para a gente estabelecer isso de uma forma sadia. Outras pessoas são de longe, né? Então, assim, imagino que essas pessoas... Eu sempre falo para meus clientes assim, você quer um contato de uma pessoa que comprou um cachorro meu? Né? Eu acho legal isso. É. Até pessoas que visitam o ambiente Sim. da minha casa. Tem um casal de amigos em Agudos, né? O Carlos.
e a Lidiane, eles compraram de mim e todas as vezes eu falo assim, Edgar, a hora que você precisar, que tiver algum cliente que precise de informação, você pode passar para a gente que a gente passa informações. Sim. São pessoas que visitam lá, conhecem, sabem como que é a criação. Tem 2 cães meus. Então, assim, é legal quando você estabelece até o contato de pessoas mais próximas de você, para que elas possam dizer a respeito da sua criação, né? De como que isso é feito, dos cuidados que são feitos. Vai criando laço, Então, né? vai criando laços e confiança. Sim. Então, quando ele faz essa pergunta, é isso que ele tem que estabelecer quando vai comprar um cachorro. Sim. Ou se não tem a condição de visitá-lo, porque obviamente às vezes é longe onde você vai fazer a compra, mas de você pedir contatos das pessoas, de você poder conversar com pessoas que já são clientes, né? Que já conhecem o ambiente onde os animais são criados. Né? Vai puxar uma história. Por exemplo, hoje nós temos muitas, infelizmente, pessoas que estabelecem até vendas dos animais e são golpes, né? Então, assim, é muito perigoso hoje. Sim. Então, eu sempre falo assim, olha, eu mando, às vezes, a cópia da minha identidade, peço para a pessoa a cópia da identidade dela, para começar a estabelecer essa confiança de existir uma pessoa ali, que existe um documento, que existe... Né? Porque a gente vê muito hoje em dia, né? Pessoas dando golpes em relação... Tem clientes que ligam para mim chorando, porque deu a entrada, não recebeu o cachorro, não tem mais contato do criador. Então, assim, a gente acaba que lamentando muito, porque isso interfere muito aí na condição da gente de criador, porque perde a credibilidade. Né? E aí as pessoas acabam achando que todo mundo é igual. Né? Infelizmente é assim. E... Infelizmente a gente não tem controle sobre isso, sobre as pessoas. Isso aí. Pessoas, você sempre vai tá contando com caráter, com perfil, então nem sempre a gente tá, né, dentro de um núcleo aí totalmente seguro, né? Então é o que você falou, é estudar um pouquinho a essência, fala um pouquinho da Royal King, fala um pouquinho como que a gente acessa, como que a gente faz, como que a gente conhece, os contatos. Nós temos o Instagram, Canil Royal King, né? Temos o nosso site também, que está lá vinculado ao nosso Instagram também, que lá você clicou, você vai entrar no site, fizemos uma atualização esses dias. Aí, Carlos, presta atenção, quando você quiser saber de um lugar de procedência ali, ó, ele tá falando. É isso aí, Carlos. Vamos falar, além de um Spitz agora, Carlos, é legal que você tenha também, é ele que tem um Spitz, não é isso? Eu vejo que ele me acompanha. E tem um Spitz, vamos ver agora para você ter um Cavalier também. Agora o próximo é o Cavalier. O próximo é o Cavalier, hein, Carlos? Então tem as redes sociais, né? O meu pessoal, Edgar.Royal King também, que é onde eu publico bastante coisas. Gosto de mostrar um pouco aí do meu dia a dia com os meus animais, né? Nos meus esportes, nos meus passeios. Então vocês vão encontrar bastante coisa lá. Uma raça extremamente nobre, amo fazer foto com elas, porque é uma raça que ela vem de uma história, né? De paixão de reis e rainhas, né? Tanto é que no século XX ele foi autorizado a entrar em todos os lugares públicos, porque o rei Charles permitiu que essa fosse a única raça que tivesse acesso a todos os lugares do reinado, né? do reino. Então, tem uma história maravilhosa. Tem uma história aí em cima, né, gente? Tem mais perguntas, Jesus? Como é que tá a participação? Sheila Campos. Essa raça eu amo, eu tenho. Parabéns pela criação, Edgar. Obrigado, eu agradeço muito, Sheila. Agradeço muito. Tem mais, gente? Participação? Aí, Maicon, parabéns. A Eva Evelino, show. Ô, Pedro, põe as fotos aí pra gente, pro Edgar ir comentando um pouquinho pra nós aí das fotos. Aí. Aqui nós fizemos um palácio de cedros em São Paulo. Nós fizemos um ensaio lá. Que lindo lugar, massa. Fantástico, lugar muito bonito. Aqui no meu escritório, com meus Spitz, os brancos, que eu sou apaixonado. Olha que difícil lindo, de encontrar difícil, essa cor, né? Mais difícil, né? Napoleão em que competição.
Ó, Aí ele estava todo campeão. preparado com um groomer bacana, né? Que estava sob os cuidados do Marlon, que é o nosso handler. Então, vocês podem ver que a pelagem, né, tá em melhor condição, porque aqui ele tá em casa, ele tá à vontade. tá mais Eu falo que ele tá de férias agora, não tá competindo. É. Então, aí ele fica mais à vontade no sentido dos cuidados com a pelagem, né? Aí, quando tá com o handler, aí tem todo um cuidado com a questão do groomer dele, que a gente fala que é a questão da pelagem, de fazer os cuidados aí para que possa fazer a apresentação. E parece que ele, né, ele até tem Isso, aí é o Napoleão também, Olha o isso. Spitz. Que chiquinho. Esse aqui Volta lá, já. foi pro Olha. Richardson. Ai, que lindo. Olha aí. Parece um Ah, foi o ursinho, Richardson velho. que comprou Foi o esse. Richardson que pegou. Oh, Gra- Aqui é o Aí, ó. Olha lá. Canil Royal King, né? Que é o de Cavalier, que é essa raça aqui. Canil Nós estamos Royal falando King. bastante dela. É. O Montanhês Pons, que é especializado na criação de Spitz alemão, Pomerânia, né? sim. Mais fotos do Napoleão, suas competições. Olha. Aí são Os os Spitz Spitz. laranjas, né? Que lindo. Inclusive o seu É, exemplar é um o- laranja. É laranja. Eu acho que o Damascus está aqui. carinho. Pode voltar, Olha lá. por favor? O Damascus É o do meio. é esse aqui. É. Olha lá, a carinha do Damasco, Damasco. que lindo. É, Damascus. Maravilhoso. Ah, Essa aí é a Simple Diplomatic, ela veio da Alemanha também. Ela é filha do Napoleão. olha. Foi meu primeiro exemplar trazido depois de quase 2 anos de negociação para conseguir o primeiro Não é exemplar. fácil, né? É, não é E aí veio a filha dele e depois eu consegui comprar o pai. lindo, gente. Ó, Essa é a Maria, vendo de carinho de um amigo fantástico também, de criador de laranjas aqui no Brasil. Olha o branco, Olha, que lindo. Branco, esse é o Hugo. Gente, que lindo. Amo Ai, demais. O Hugo. É. Hugo é espoletinha. Esse folhetinho. É, ele é um cara. é, Napoleão, Ai, que graça. Maria. Aí já são filhotes, né? Já Certo. crias do Napoleão aqui Napoleão. no Brasil, né? Já suas primeiras crias nascidas aqui. ai, que lindo, gente. Ele tomando um café Tomando um comigo. cafezinho da manhã. Aham. Napoleão sempre um lord, né? Em todos os lugares que eu levo ele, no shopping, ele senta na cadeira dele e aguarda, E aguarda. que vai vir alguma coisa, né, Napoleão? Ele é comportado. Ah, essa é a minha, É que vai sua. dormir comigo. Parabéns. Esse é É uma Essa é raça Tininha. muito gostosa. É Tininha? Tininha. Parabéns. A gente se apaixona por eles, né? Sim. Não tem como não se apaixonar. Né? Eu falo Sim. que os cães, eles ensinam a gente a ser mais humanos. Sim. Né? Sim. Eu Sim. falo todo dia isso. Porque o que eles estabelecem de amor e carinho com a gente é uma coisa fantástica. Sim, É muito bom. Eu tenho até um testemunho em cima disso, né? Que quando eu saí de uma empresa, que eu tinha um relacionamento de 30 anos, eu entrei num quadro de depressão, fiquei muito ruim. E ela foi, assim, quem ficou do meu lado todo o tempo. É. Então, eu conversava com ela, assistia filme ali com ela, ela. chorava com ela, era ali. Ela ficou Companheira. durante quase um ano comigo de companheira, assim. E parece que ela até entendia o que eu queria falar, ou passar naquele momento. Ela via que eu tava mais cabisbaixo, ela vinha me puxar pra brincar. É assim mesmo. Então assim, é demais, gente. Então, a cria é A quando gente se alegra você todo dia. estabelece é o que você falou, né? Você tem que estabelecer aquela conexão. Quando tem aquilo lá, você vai ter vários e gosta, ama o que faz, mas tem aqueles que acabam puxando um pouquinho mais, tendo aquela conexão diferente Sim, mesmo, sim, né? sim. É, eu Apareceu falo, mais perguntas. eu falo que as pessoas não devem começar uma criação jamais se elas não têm aptidão para criar. Sim. Porque eu falo, criar animais é uma entrega. Sim. Né? Eu falo de corpo e alma. Sim. Porque não tem dia e não tem hora. Uhum. Né? E eu vivo isso todos os dias. Ai, gostei. Né? Eu falo para que as pessoas Tá sejam confortável. responsáveis quando pensar, não levar em consideração a condição de valores de um Sim. animal, né? Da raça, Uhum. mas levar em consideração a condição se ela tem, vamos dizer assim, perfil, se ela tem o dom para criar. Pra criar. Né? Eu acho que isso tem que levar muito em consideração. Fundamental, né? Pode. Sim. Ó, a Evelyn tá perguntando assim, ó. Fala um pouco sobre como participar de campeonato. O que precisa.
Na verdade, assim, para participar de campeonatos, né, a gente até comentou um pouco, exige uma condição de um treinamento, o cuidado com a pelagem do animal, registros, obviamente, ele tem que estar registrado na CBKC, que é um órgão que, vamos dizer assim, que controla aí os registros dos animais. Um animal tem que estar vacinado, ele tem que estar com os cuidados e, além disso, ele atender às características. Então, tem que se haver um estudo aprofundado sobre as características da raça, ver se ela atende os padrões para que possa se estabelecer aí uma apresentação para show, né? Então, existe todo um cuidado em cima disso, né? Então, não é todo cachorro que ele vai. Então, assim, a dentição do animal tem que ser uma dentição em tesoura, né? Então, o juiz ele vai avaliar isso. Ele vai avaliar colocação de testículos, aprumos do animal. Então, assim, é uma série de situações que é avaliado. As condições da pelagem desse animal. Então, assim, tudo é avaliado, né? Por isso que tem que ter, vamos dizer assim, esses cuidados, né, da seleção genética. E, aos poucos, você vai selecionando o que tem, né? De quase perfeito, né? Entre aspas aí, né? Porque nunca vai existir um cachorro perfeito, mas dentro daquelas características que você tanto gosta, né? Então, assim, a gente cria uma imagem de um cachorro, né? Então, assim, você vai falar assim, Edgar, tem um cavaleiro na Itália, tem um cavaleiro na Alemanha e tem um cavaleiro da Inglaterra. Cada um vai ter, embora sejam todos a mesma raça, mas cada um vai ter uma identidade e alguma coisinha que te atrai. Né, nas características. Um olhar, né? Então, quando a gente fala de cavaleiro, o olhar é uma das coisas que mais impressionam, né? Porque esse olhar doce que ele tem pra gente. E isso, na hora de julgar, lá tem um peso diferente? Tem uma pontuação diferente? Como que eles... Na verdade, a questão da avaliação, isso? então, assim, nós tivemos esse dia uma filhote inicial, né? Que ela foi campeã inicial. Já a filha filha do Namastê, de um outro macho. Então, assim, ela já foi, né, pro campeonato. Então, é estabelecido aí de acordo com a sua idade, né, os seus campeonatos. Então, ela foi inicial, que é até 6 meses. A partir de 6 meses vem campeonato filhote e assim sucessivamente. Vai tendo aí as suas categorias de acordo com a sua idade. Tá? E aí, são classificados aí inicialmente como melhor da raça, depois passa para grupos, até chegando até em Best in Show, que a gente fala, que é aí quando ganha de todas as raças, né? Então, é bem legal. Muito legal. Apaixonante esse mundo de shows, né? Obviamente, desde que isso seja feito com responsabilidade, porque também é algo, diríamos assim, que tem que ter uma pessoa de responsabilidade cuidando, né? E aí eu, né, tenho meu agradecimento sempre pelo Marlon, pelos cuidados que ele tem com os meus cães na hora da apresentação, né? O respeito que ele tem pelos animais e os cuidados que ele tem, né, na hora que está no acampamento, que a gente fala, né? Que eles ficam nos acampamentos, dentro das exposições. Então, assim, de estabelecer, de colocar, ele vai lá, coloca na coleira, é hora de urinar, é hora de fazer o cocô, é hora do banho. Então, assim, tem todos esses cuidados. Eu acho isso fantástico. Né? É isso que eles precisam, né? Estão pedindo para mostrar mais o filhote. Tá joia. Deixa eu colocar aqui, né? Coloca aqui. Aí. É o Benjamin. Pedindo para mostrar. O Benjamin. O Benjamin tá arrepiado, tá caindo pelinho, né? Trocando pelinho. Olha dele. só, gente. São extremamente dóceis, né? Daí o Benjamin, o filhotinho. Aí, Benjamin pra vocês, ó. Esse aqui é o Benjamin. Mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? Fala um pouco das cores dos cavalieres. Vamos falar. Essa daqui é o Blenheim, né? Que é o castanho com branco. Recebe o nome de um castelo da Europa, da Inglaterra. E... Deita aqui no leão. Quer água? Quer uma aguinha. Deixa ele beber. O Blenheim. E nós temos o tricolor, que é o branco, preto e castanho. Tem também o Black Tan, que é o castanho com preto. E tem o Rubi, que é essa coloração avermelhada, né, que eles têm. Aí ele é todo avermelhado. Então são as 4 cores que é reconhecido pela CBKC. Sim. Tá? Né, Benjamin?
Muito legal esse bate-papo hoje, viu, gente? Muito bom, Muito muito bom, interessante, muito muito interessante, diferente e tá em pela alta. raça que a gente, assim, conhecia só de filme, de TV. Não, Só na TV, nós temos né? um clássico da Disney, né? Que é a Dama e o Vagabundo. E aí a gente agora conheceu. É um clássico da Oportunidade, Disney. né? Sim, E... De mostrar para as pessoas também, né? Isso. Muitos não conhecem. Muitos não conhecem. Sim. Pessoalmente, às vezes a gente encontra muitas pessoas aqui em Bauru que quando estão no shopping, olha, eu nunca vi pessoalmente essa raça, né? É muito legal E o poder estar pessoal mostrando. adora, né? E quando conhece, né? Na hora que você começa a fazer uma pesquisa sobre a raça, que as pessoas, por exemplo, moram em apartamento, né? É uma raça muito, mas muito procurada para quem mora em apartamento. Porque é uma raça que ela não late muito, é uma raça pequena, né? Tá dentro da classificação. Um cão de companhia, né? Que tá dentro da classificação, embora ele venha aí de uma linha, né? Vamos dizer assim, de cães de caça. Tanto é que quando eles veem um passarinho eles ficam enlouquecidos, porque está na genética deles ser caçadores. Sim. Mas aí depois, com o tempo, ele passa por essas mudanças, né? Esses cruzamentos. E aí ele passa a ser um cão de companhia, do grupo 9, que a gente chama. Né? Os cães de companhia. E é um cão que, quando se fala de apartamento, as pessoas... Estão perguntando aqui mesmo, ó, qual o tamanho e peso que ele chega. Que dá pra morar em O apartamento. peso, o correto de um cavaleiro, ele variar entre 5 a 8 quilos, tá? Entre 30 a 33 centímetros de cernilha, que seja a altura do pescoço, da linha de trás do pescoço, Certo. tá? Que seria da altura da perna, mas até aqui a altura do pescoço. Cabeça não conta a altura da cabeça. Tá. O Então, esse Napoleão seria tem a quanto? cernilha. O Samoleão tem 33 de cernilha. 33. E 8 quilos. 8 quilos. 8 quilos. Que engraçado. As minhas fêmeas, elas são menores, tem em torno de 5 quilos, 6 quilos, dependendo. 4 quilos e meio. Aí varia muito, né? Agora, é sempre legal que ele esteja dentro desse parâmetro de peso, né? Que é o que a raça pede, né? Inclusive para concurso e tudo mais, ele tem que estar dentro do padrão. Né? Até de peso e altura, tamanho. Mais pergunta? Mais gente participando, Jesus? Acho que acabou agora. Gente, pô, o papo foi muito agradável. Edgar, queria agradecer seu espaço, a disponibilidade de trazer os cães aqui, de a Poxa, gente eu que conseguir apresentá-los para o público, né? Para eles conhecerem um pouquinho mais dessa raça tão dócil, tão gostosa, né? Então, assim, agradecer a oportunidade. E falar que a casa aqui é sua, a hora que você quiser, a gente tá Temos aí. bastante assuntos aí pra gente tratar. Então a gente, se quiser falar de mais raças, a gente tá aí. Se você quiser apresentar alguma outra coisa, o espaço você sabe que é seu e já colocou à disposição também os seus contatos, né? Tá ótimo, eu agradeço. Então, assim, obrigado mesmo pelo espaço e pela troca de conhecimento aí. Sim, eu que agradeço muito a oportunidade, eu acho que é sempre interessante as pessoas entenderem um pouco a dinâmica do criador também. Sim. Né? Para ver como que, embora seja uma questão de empreendimento, né? Que possa ser um negócio, mas tem como isso ser muito responsável. Né? Então a gente precisa quebrar alguns paradigmas que a gente tem sobre um criador. Né? Isso eu bato muito na tecla sempre. E todas as vezes que eu encontro alguém, quando às vezes não repudia um pouco essa condição da criação, eu falo, se oportunize a conhecer, né? E as minhas portas estão sempre abertas a isso, para que as pessoas possam entender um outro lado da criação, né? Estabelecer uma raça pura, né? Manter ela, né, dentro dos seus padrões de saúde e tudo mais, é uma responsabilidade também, né? Então, assim, das pessoas poderem se oportunizar, de se dar a oportunidade de poder conhecer como que funciona uma criação responsável, né? De saber que um cachorro, aos seus 3 anos de idade, ele pode se aposentar, ele pode ter uma vida pet, uma vida tranquila, né? E aqui é o resultado, né? Porque eu falo que um cachorro extremamente bem cuidados, e se forem olhar as fêmeas vão estar do mesmo jeito. Estão pedindo né? só para reforçar a rede social. Aí, ó. Só dar uma reforçada na rede Canil Royal King. Certo. Canil Royal King, tá bom? E agradeço muito a oportunidade. Eu acho que a gente falar da questão de empreender, né, nesse mundo pet, né, é muito importante. E que isso venha sempre com muita responsabilidade, para que a gente possa fazer um trabalho verdadeiro. Né? Exato. E as pessoas que no momento se sentir na necessidade de conhecer, né, eu quero que Você tá aberto. a gente está aberto para que as pessoas
Faça possam uma visita, fazer uma isso. visita, né? Procurar, Me né? conhecer A gente, o obviamente, espaço vai lá, né? agendar, a gente Sim. vai primeiro Sim. conhecer, saber quem é que vai, né? Pra gente também estabelecer essa confiança, Sim, de fato, para poder abrir as portas. Né? Até porque eu tenho um certeza. controle sanitário, tudo dentro do meu espaço, para não levar doença para os meus filhotinhos. E aproveitando, agradecer mais uma vez pelo Obrigado. Damasco, Tá lá. pela Imagina. doação que foi, nossa, foi uma bênção na vida uma minha e da minha felicidade. mãe. Assim, todas as vezes que a sua irmã manda foto para mim, né, da sua mãe abraçada com ele, para mim é uma satisfação imensa. Sim, né? Porque o propósito da gente, quanto criador, é exatamente esse. Né? É estabelecer um momento da vida deles para que eles possam estar junto de pessoas que são responsáveis e que cuidam. Sim. Né? E a gente poder estar próximo também, né? Eu falo, Pra às vezes eu saber, tenho né? até pessoas que deixam os meus cães, que eu acabei doando, né? As matrizes, né? Deixa hospedado em casa, então assim, eu mato a saudade, eles ficam lá comigo e depois retornam aos seus lares, né, com sua atividade aí exclusiva, única, de passear no Sim. shopping, embora eu também faça com todos os meus. Sim. Tem hora que quem me conhece aqui de Bauru sabe e vê aí eu com 5 cães no shopping, passeando, às vezes demoro 2 horas para chegar até a praça da alimentação. Mas é Mas muito é bom, é isso. gratificante. É gratificante, é gratificante. Ai, mais uma Mas vez, é isso, obrigada. gente. Obrigado. Obrigado pelo espaço. E... Bauru Pod, semana que vem tem novidades. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. obrigado. Tchau.